Hoje a gente vai falar sobre diafragma. Quando a gente fala de diafragma, precisa ficar claro que diafragma se encontra nas lentes e não na câmera, tá bom? O diafragma ele é um conjunto mecânico de palhetas metálicas que se fecham e se abrem na lente para deixar a luz entrar, numa maior ou numa menor quantidade. Se eu tivesse que comparar o diafragma a alguma parte do nosso corpo, eu compararia o diafragma à íris dos nossos olhos, que é essa bolinha preta que a gente tem no olho. Quando a gente está num ambiente escuro, ele se abre. E quando a gente está num ambiente muito claro, ele se fecha e assim ele faz o controle da luz que entra nos nossos olhos. Existem lentes que têm diafragmas muito fechados e outras diafragmas muito abertos. Quanto maior for a abertura do diafragma da lente, mais luz vai passar pela lente. Ao contrário, é a mesma coisa. O diafragma é representado pela letra F nas câmeras. E ele também é representado por uma escala numérica, que pode variar entre F1.2 e F22. Quanto menor for esse número, mais luz vai passar por esse diafragma. E ao contrário, a mesma coisa. Quanto maior for esse número, menos luz vai passar por esse diafragma. Com o tempo fica fácil a gente entender. Maior o número, menos luz passa. Menor o número, mais luz passa. Então, se você tem uma lente com f1.4, f1.8, você tem uma lente ideal para fotografar em condições de baixa luz, porque você pode abrir muito esse diafragma e aí muita luz vai passar pela lente. Agora, se você tem uma lente 5.6, por exemplo, não é indicado que você fotografe em ambientes de baixa luz. Lentes consideradas ideais para baixa luz são lentes a partir de 2.8, 1.8, 1.4, ou seja, são lentes consideradas luminosas, lentes claras. Eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho duas lentes aqui, uma lente é muito clara e a outra é uma lente mais escura. Essa lente, vocês podem ver que ela é uma lente 1.4, então ela tem uma grande abertura, tá vendo? Aqui passa muita luz. Já o outro caso é uma lente f 4.0, né? 4. Olha a diferença, quase vocês não veem a abertura dela. Ó, mesmo se eu chegar mais perto, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó. Não consegue, porque é muito pequenininho a abertura. Olha a diferença. Então, nessa lente aqui passa muito menos do que nessa lente aqui, tá bom? É por isso que lentes com grandes aberturas são indicadas para ambiente de menos luz. Se você for fotografar, por exemplo, eventos, o ideal é você usar lentes com aberturas maiores, né? f1.4, f1.8, que a gente precisa de muita luz e normalmente esses ambientes têm pouca luz. Agora, se você for fotografar, por exemplo, durante o dia, uma arquitetura, uma paisagem, o ideal é você usar lentes mais fechadas, porque vai ter muita luz e você provavelmente vai precisar fechar esse diafragma para não estourar a imagem, né? Para não estourar a fotografia. Então a gente precisa estar sempre atento à quantidade de luz do ambiente onde a gente vai fotografar. Se é um ambiente que tem muita luz ou se é um ambiente que tem pouca luz, para a gente saber que tipo de lente a gente vai usar. Ou melhor, de que forma a gente vai usar a abertura desses diafragmas. Uma outra coisa muito importante de se entender é que toda lente vai até f22, né? Até pequenas aberturas, mas nem toda lente vai até grandes aberturas, mais que f2.8, por exemplo. Ou seja, as lentes conseguem melhorar a qualidade de luz do ambiente. Elas aumentam as possibilidades que a gente tem quando a gente está fotografando. E é por esse motivo que eu acho, muitas vezes, que as lentes são muito mais importantes do que as máquinas fotográficas que a gente usa. A função principal do diafragma é deixar entrar mais ou menos luz, mas a gente também tem um efeito secundário quando a gente abre ou a gente fecha o diafragma. E esse efeito secundário é a profundidade de campo. Quando você crava o foco em uma imagem, né, no que você vai ser fotografado, tudo que está depois ou tudo que está antes do ponto focado fica embaçado, ele fica sem nitidez, fica sem definição. Eu, particularmente, gosto muito dessa linguagem fotográfica, com uma profundidade de campo muito pequena. Eu uso lentes muito claras, né? As minhas lentes, elas são todas f1.4, f1.8
no máximo 2.8. Essa é uma linguagem que eu gosto muito, me agrada. E na fotografia não tem certo e errado. Você pode trabalhar com grandes profundidades de campo, onde está tudo em foco, e você também pode trabalhar com pequenas profundidades de campo, assim como eu, onde poucas coisas estão em foco. Isso vai depender muito da linguagem fotográfica, da estética que te agrada no dia a dia. Agora, uma coisa importante também que é preciso falar, que a profundidade de campo, ela depende de 3 fatores, tá? Ela depende do diafragma, da distância que você está do assunto a ser fotografado e do zoom que você usa na sua lente. Se você quer ter uma pequena profundidade de campo, você precisa estar com o diafragma muito aberto, tá? Você precisa estar muito próximo do assunto que você vai fotografar e com a maior distância focal, quer dizer, com o maior zoom possível do que você vai fotografar. Assim, a profundidade de campo vai ser bem grande. Se você quer muita coisa em foco, você precisa estar com diafragmas mais fechados, mais longe do assunto ser fotografado e com menos zoom. E mais uma vez, não tem certo, não tem errado, tem o que você gosta. E é legal você entender também que fotografias com pouca profundidade de campo é indicada para detalhes, por exemplo, retratos. É bem legal, fica bem bacana. Já fotos com grandes profundidades de campo é ideal para fotografar, por exemplo, paisagem, arquitetura, que são fotos onde normalmente você vai ter muita luz no ambiente e você precisa de riqueza de detalhes naquilo. Você não quer perder nada, você não quer deixar nada fora de foco. Então é bem bacana usar grandes profundidades de campo nessas situações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!